Eu mudei algumas coisas dessa palavra, algumas eu tirei, outras eu acrescentei, mas eu achei um momento oportuno para pregar ela, porque ela fala sobre conhecer a Deus. E o que nós mais temos cantado, né, nos últimos tempos, como igreja local, eu acredito que até no contexto geral, como igreja brasileira, queremos conhecer Jesus. E semana passada, um irmão aqui da igreja postou algo interessante no Instagram, que eu fiquei reflexivo. Ele postou assim, não adianta cantarmos quero conhecer Jesus, se não abrimos a Bíblia para conhecê-lo. E eu fiquei pensando sobre a minha vida devocional com Deus, se aquilo que eu canto tem sido verdade em minha vida, e por isso eu decidi abordar esse assunto novamente. Tem algo que eu gosto de fazer quando eu vou estudar um tema, preparar uma palavra, que é procurar na Bíblia toda menção, né, direta ao assunto ou à palavra principal do assunto. Por exemplo, conhecer Deus, conhecimento de Deus. Eu fui pesquisar na Bíblia e eu fiquei surpreso com quantas referências existem na Bíblia a respeito do assunto. Lá em Jeremias 9, capítulo 9, versículo 23, fala que a glória do homem é conhecer a Deus. Ele fala, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quem aqui nunca ouviu, né, falar que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, né? E lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32 diz, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E a Bíblia também fala que haverá um dia em que o conhecimento do Senhor será completo e superabundante. Lá em Isaías, no capítulo 11, onde fala sobre o reinado eterno do Messias, diz assim, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, essa mesma palavra é confirmada onde diz, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então chegará um dia em que nós conheceremos a Deus completamente como Ele é. Imagina a forma como Deus te conhece, né? Cada um dos seus pensamentos, tem contados os fios do seu cabelo. Imagina o dia que vai chegar que você vai conhecer a Deus assim como Ele te conhece. E em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, Paulo, ele escreve à igreja de Colossos dizendo que ora por eles, para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Ele diz assim, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E não só o apóstolo Paulo, mas também o apóstolo Pedro dá essa mesma instrução à igreja, de que cresça no conhecimento do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em João, capítulo 17, versículo 3, diz que a salvação se resume em conhecer a Deus. Lá está escrito assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estes são somente algumas passagens que falam sobre conhecer a Deus e sobre o conhecimento de Deus. A gente vai estar vendo algumas outras mais para frente. Só que o conhecimento de Deus, ele não é um conhecimento comum. Ele não é como o conhecimento a respeito da eletricidade, da mecânica ou da medicina. Porque Deus, ele é um ser metafísico. Ele não é constituído por matéria, ele é um ser espiritual. Então ele está além da natureza, além da matéria. E por isso a ciência não pode deter o conhecimento a respeito de Deus. Mas por isso, será que é possível conhecer a Deus? Como nós podemos conhecer a Deus? Primeiramente, sim, é possível conhecer a Deus
somente porque ele deseja ser conhecido. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, eu gostaria que vocês abrissem lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Eu estou indo muito rápido? Sim? Vou tentar ir mais devagar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, sim, é possível conhecer a Deus porque Ele deseja ser conhecido. A história da Bíblia, a história da humanidade, é a história de Deus, né, se revelando à humanidade e atraindo ela para si. E como nós podemos conhecer a Deus? Nós temos que ter em mente que Deus é um ser pessoal. Ele tem um nome, Ele tem os seus atributos, que são as suas características, que Ele é santo, que Ele ama, que Ele é perfeito, que Ele é justiça, que Ele é justo. Então Deus é como uma pessoa, né? Então, como uma pessoa que deseja ser conhecida, né, faz isso? Pense como que você, por exemplo, quando você estava apaixonado por alguém, como é que você tentava se fazer conhecido por aquela pessoa? Fazer com que ela notasse você. Você tenta se aproximar de alguma forma, né? Você tenta puxar uma conversa. Você tenta demonstrar as suas qualidades. Você faz qualquer coisa, né, para chamar a atenção daquela pessoa. E assim Deus tem feito desde o início, né, da história da humanidade. A palavra de Deus, lá no Salmos 19, versículo 1, diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então Deus tenta se fazer conhecido através do quê? Da obra das suas mãos. É o que nós chamamos de revelação geral. É como Deus se revela a toda a humanidade, através de tudo aquilo que Ele criou. Do universo, das estrelas, dos oceanos, das galáxias, do mar, das montanhas. Então, através das coisas que foram criadas, Deus se faz conhecido a toda a humanidade. E se você ler a carta aos Romanos, lá no capítulo 1, você vai ler que o apóstolo Paulo diz que não existe nenhum homem sequer que possa se desculpar diante de Deus de que não o conheceu ou não o reconheceu, porque Deus deixou o seu testemunho para toda a humanidade da sua existência. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis ou inexcusáveis. Então aqui está falando que Deus se revela através da criação, e por isso o homem não tem do que se desculpar de não conhecer ou reconhecer a sua existência. Mas Deus, Ele não se revela somente através das coisas que foram criadas por Ele, através da natureza. Deus, Ele também se revela através da sua palavra e de homens que Ele levanta para se fazer conhecido. São casos dos profetas e dos homens inspirados por Ele que escreveram a Bíblia. Então Deus sempre esteve levantando homens para fazer a sua pessoa conhecido. E é aí então que nós temos a palavra de Deus. Então, se nós desejamos conhecer mais a Deus, nós temos o manual, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se nós cantamos que queremos conhecer a Deus, nós temos que mergulhar na palavra de Deus. E por fim, né, para não deixar nenhuma desculpa para o homem, Deus se revelou através do seu Filho e da cruz. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim, a respeito de Jesus: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Algumas outras versões dizem a imagem exata de Deus. Então,
nem isso nós podemos falar. Por que Deus, se Ele deseja ser conhecido, por que Ele não desce aqui no meio da humanidade e se mostra a todos nós? Por que Ele não se faz conhecido? Até mesmo isso Ele fez. Ele se fez carne, Ele veio, né, até o mundo, até a terra, caminhou entre os homens e se fez conhecido, morreu por nossos pecados e então ressuscitou. Então o homem não tem do que se desculpar de não conhecer a Deus. Então até aqui nós sabemos duas coisas: que Deus deseja ser conhecido e que é sim possível conhecer a Deus, porque Ele se revela de diversas formas. Mas quando nós falamos de conhecimento, nós podemos falar de dois tipos de conhecimento: o conhecimento prático e o conhecimento teórico. Conhecer algo na teoria não é a mesma coisa que conhecer algo na prática. A própria Bíblia, né, ela faz essa diferença. A palavra conhecer, ela pode ter duas raízes, né, no grego. Ela pode vir da palavra ginosco, que significa conhecer através da experiência, ter uma relação íntima, e da palavra eido, que significa conhecer, né, através do entendimento, do intelecto e dos sentidos, visão, audição. Lá na Bíblia, quando o anjo aparece para Maria e fala assim: você vai dar à luz o Filho do Altíssimo, o Messias, Maria se espanta e fala: como isso é possível, sendo que não conheço varão? Ela estava falando: como isso é possível, sendo que eu não ginosco nenhum varão, né? Ela nunca tinha tido nenhuma relação íntima com nenhum homem. E quando Pedro nega Jesus, ele fala: não conheço tal homem. Ele estava usando a palavra eido. Então existe o conhecimento, né, intelectual e o conhecimento prático em relação a algo, né? Aquele conhecimento que nós temos através da vivência. E o que vocês acham que importa mais quando se trata de conhecer a Deus? Que tipo de conhecimento? Nós vamos ver que os dois tipos de conhecimento são importantes. Eu gostaria de fazer uma ilustração. Imagine só, é muito possível que alguém conheça bem o mar ou o oceano sem nunca ter tido o conhecimento prático, sem nunca ter mergulhado ou navegado no mar ou no oceano. Isso ela conseguiria assistindo documentários, estudando sobre, vendo fotos, vendo os vídeos, ouvindo relatos de pessoas que tiveram contato com o oceano. Ela teria um conhecimento teórico muito vasto a respeito do mar, né, do oceano. Mas também é possível que alguém tenha o conhecimento prático do mar, do oceano, tendo mergulhado ou navegado alguma vez na vida, mas não tem nenhum tipo de conhecimento teórico a respeito do mar ou do oceano. E o que é melhor quando se trata disso? Depende do ponto de vista, não é mesmo? Por exemplo, se você deseja somente ter lazer, né, se divertir, ter prazer, é claro que conhecer na prática o mar seria bem melhor do que simplesmente ler um livro sobre o mar. Mas se você deseja se aprofundar e viver experiências tremendas naquilo que você quer conhecer na prática, vai ser necessário que você conheça tanto profundamente na teoria e na prática. Imagine só, alguém que quer atravessar o oceano, atravessar o mundo, velejando através dos mares. Ela vai ter que ter um conhecimento profundo não só sobre a prática, mas também da teoria. E assim é com Deus também. Muitas vezes a gente se conforma somente com aquela experiência prática de um dia em que nós choramos na presença de Deus, daquele dia em que talvez nós fomos curados de alguma enfermidade. Mas Deus, Ele deseja que nós queiramos, né, conhecer Ele muito mais profundamente, não só na prática, mas também na teoria, para que através do manual dele, que é a Bíblia, a gente possa ir profundo, ir longe no conhecimento a respeito dele. Então, não adianta nós ir para nenhum tipo de extremismo. Por exemplo, não adianta você saber tudo sobre a volta de Jesus, tudo sobre o estudo das últimas coisas, sobre escatologia, sobre o anticristo, sobre o arrebatamento, sobre tudo isso. Se você não tiver no seu coração aquele sentimento, aquele clamor que vem do seu espírito que diz: Maranata, vem Senhor Jesus. O que adianta saber sobre a volta de Jesus se você não deseja profundamente a volta de Jesus na prática? A mesma coisa em relação a todas as áreas, né, da nossa vida com Deus. O que adianta eu saber tudo sobre o funcionamento de todos os dons do Espírito Santo e não fluir, não buscar nenhum? Então Deus nos convida para colocarmos em prática
aquilo que nós sabemos, porque a vida cristã, ela não é um chamado para saber quem conhece ou sabe mais, ou para acumular conhecimento em cima de conhecimento, mas é um chamado para que cada um de nós vivamos aquilo que nós professamos saber. Então, até aqui, nós sabemos que Deus deseja ser conhecido, que é possível conhecer a Deus, porque Ele se revela, que existem dois tipos de conhecimento, e por último, conhecer a Deus não tem fim. Por que conhecer a Deus não tem fim? Porque Deus, Ele é infinito e Ele é eterno. E nós, como seres finitos, nunca conheceremos tudo que temos para conhecer de Deus, a não ser quando vier aquilo que é perfeito, o reinado de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, eu gostaria que vocês abrissem lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Lá diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. É a mesma passagem que nós lemos no início. Está falando que nós só vamos conhecer completamente na eternidade, quando vier aquilo que é perfeito. Então a nossa vida tem que ser uma vida de busca por conhecer mais a Deus. A Bíblia, ela tem essa característica, quando ela fala de conhecimento, de demonstrar que é algo gradual, que é aos poucos. O próprio título da mensagem, que são das palavras do profeta Oséias, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, depois de conhecer a Deus, nós temos que buscar continuar desejando conhecer a Ele. É o que diz o apóstolo Pedro: crescei no conhecimento e na graça de Deus. E a Bíblia, ela fala de homens que desejaram conhecer mais a Deus. Moisés, ele é um grande exemplo. Ele foi usado por Deus, para libertar o povo hebreu do cativeiro no Egito. Ele foi chamado por Deus quando ele viu Deus falar com ele através da sarça ardente. Ele fez grandes coisas por meio do poder de Deus, abriu o mar, decretou o juízo de Deus sobre os egípcios quando eles desobedeceram a voz de Deus. No deserto ele viu o maná cair do céu, feriu a rocha e dela saiu água. Então Moisés foi um canal usado por Deus de muitos milagres. E o próprio Deus falava com ele em cima dos montes, ditando a lei para ele. Se tinha alguém que conhecia muito a Deus, tanto na teoria como na prática, era Moisés. Mas chegou um dia na vida dele que ele disse para Deus que ele queria conhecer mais a Ele. Ele queria ver a glória de Deus. E Deus revelou parte da glória dele a Moisés, porque Moisés pediu, não completa, porque senão ele morreria. Mas Moisés, quando desceu do monte, ele desceu com seu rosto brilhando por causa da glória de Deus. E a palavra de Deus também fala do apóstolo Paulo. Paulo, ele escreveu a carta aos Filipenses quando ele estava preso na cidade de Roma, já no final da carreira dele e da vida dele. E nela ele escreve que ele deseja conhecer a Deus. Não somente isso, ele diz que considera tudo na vida dele perda por causa do conhecimento de Cristo, e que coloca a fé dele em Cristo e não na lei, para conhecer a Deus, para conhecer o poder da ressurreição. Então Paulo, depois de tudo que ele viveu, subir ao terceiro céu, ser usado por Deus para estabelecer doutrinas fundamentais da igreja, realizar milagres, ele não considerava que havia conhecido tudo que ele tinha para conhecer de Deus. Ele desejava conhecer mais de Deus. E esse tem que ser o sentimento do nosso coração. Mesmo depois de viver tudo que a gente viveu na nossa vida, na presença de Deus, as experiências sobrenaturais, tudo que nós já aprendemos através da palavra de Deus, nós temos que buscar conhecer mais a Deus. Existe um livro chamado A Procura de Deus, escrito por um homem chamado Tozer, que ele escreveu assim: encontrar-se com o Senhor e mesmo assim continuar a buscá-lo é o paradoxo da alma que ama a Deus. É um sentimento desconhecido daqueles que se satisfazem com pouco, mas comprovado na experiência de alguns filhos de Deus que têm o coração abrasado. Então, continuar buscando a Deus, mesmo depois de ter encontrado Ele,
é um desafio para todo crente, para todo cristão. A maioria aqui já passou pelo encontro com Deus, e no encontro com Deus experimentou coisas da parte de Deus que nunca havia experimentado, ou conheceu a Deus de uma forma que nunca havia conhecido. Mas muitas vezes, quando a gente passa por experiências como essa, nós pensamos que talvez chegamos, né, ao ápice da nossa vida com Deus, ao máximo que nós poderíamos experimentar, quando isso é somente mais uma altura na montanha que nós temos que subir para conhecer mais de Deus. Então, nós temos que continuar buscando conhecer a Deus. Esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Porque quando nós passamos por experiências maravilhosas com Deus, nós ficamos apaixonados por Ele, não é? Nós queremos ler mais a Bíblia, nós queremos orar mais. E assim também é quando nós nos apaixonamos por alguém. Nós queremos conhecer tudo a respeito daquela pessoa, saber de onde ela veio, quem são seus pais, quais são seus sonhos, aquilo que agrada aquela pessoa, aquilo que entristece, conhecer o passado, os projetos para o futuro. Nós queremos conhecer tudo a respeito daquela pessoa. Então, com Deus é a mesma coisa. Depois de conhecer a Ele, de nos apaixonarmos por Ele, nós temos que continuar buscando conhecer Ele mais e mais a cada dia, porque nós só podemos tornar conhecido aquilo que nós conhecemos. Não é verdade? Como nós podemos tornar conhecido Deus se nós não conhecermos a Ele, tanto a sua palavra como na intimidade? A Bíblia conta uma história interessante a respeito de Paulo, lá em Atos, no capítulo 17, fala que ele estava caminhando, ministrando o Evangelho através das nações, e ele chega à cidade de Atenas, e lá ele encontra um povo muito religioso, um povo muito idólatra, e ele fica um tanto indignado, e no meio daquele povo, ele encontra um altar escrito ao Deus desconhecido. Quantos conhecem essa passagem da Bíblia? Quem não conhece, lê Atos 17, é uma passagem muito interessante, importante. Lá em Atos 17 fala que havia esse altar em Atenas, escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo fala, aquilo que vocês buscam, o Deus que vocês buscam adorar, é este Deus que vocês não conhecem. E a história conta que séculos antes de Paulo chegar em Atenas, houve um homem levantado por Deus ali naquela cidade, chamado Epimênides. Epimênides, ele chegou naquela cidade em uma época que estava vivendo uma grande praga. E então os gregos começaram a sacrificar a vários deuses, chamaram até sacerdotes da Babilônia, né, da Pérsia, para ver se conseguiam achar algum deus que pudesse cessar aquela praga. E ninguém conseguia. Então se lembraram de Epimênides, um homem incomum que adorava um único Deus, né? Então eles chamaram esse homem e pediram para ele sacrificar ao Deus dele, para ver se as pragas cessavam. Então Epimênides sacrificou ao Senhor e a praga cessou e as pessoas foram curadas. Só que Epimênides disse que não conhecia o nome desse Deus, mas que ele era o Deus único e poderoso e eterno. Então levantaram esse altar em Atenas, ao Deus desconhecido. E Paulo, na carta aos Colossenses, ele cita Epimênides como um profeta. Então isso mostra que até mesmo onde Deus não era conhecido, Deus sempre levanta um homem para apontar o caminho para Ele. Às vezes você fica pensando, mas e os índios? E os índios aqui na América, quando não havia as navegações, como é que eles poderiam conhecer a Deus? Nós não sabemos, mas Deus sempre levanta alguém para testificar a respeito dele. Assim foi com Epimênides. E se você vê a própria Bíblia, quando ela fala de Melquisedeque, Melquisedeque não era da linhagem de Abraão, não era da linhagem de Israel, ele era de uma outra nação. E a Bíblia não fala como é que Deus se revelou a ele, mas nós sabemos que ele era de uma outra nação e que ele tinha o testemunho do Deus verdadeiro. Então, mesmo que nós não saibamos, Deus sempre tem levantado homens ao longo da história, onde quer que seja, para testemunhar a respeito dele. Então, nós temos que buscar conhecer mais a Deus. Esse tem que ser o objetivo da nossa vida, porque Paulo, ele chegou em Atenas e ele viu que aquele povo buscava alguém, um Deus que eles não conheciam. E assim é muitas vezes quando a gente passa pelo nosso dia a dia, nós vemos as pessoas buscando em toda parte, em todo tipo de coisa, a plenitude daquilo que elas precisam para as vidas delas, para preencher o vazio. E nós temos o conhecimento
do Deus verdadeiro que elas buscam. Então, se nós buscarmos conhecer a Deus, somente assim nós vamos poder tornar Ele conhecido a essas pessoas. Então, que esse seja o lema, né, da nossa vida, conhecer a Deus e tornar Ele conhecido. E que esse seja o objetivo da nossa vida, buscar conhecer Ele através da palavra, buscar mergulhar no oceano que é Deus, através da bússola que é a Bíblia, e a gente possa experimentar coisas maravilhosas e viver coisas profundas em Deus. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos orar agora um pouco e adorar a Deus. E eu gostaria que enquanto você cantasse e dissesse essas palavras a Jesus, de que você deseja conhecê-lo, que você refletisse se você tem vivido isso na sua vida, se você tem buscado conhecer Ele através da palavra, se você tem buscado conhecer Ele através da intimidade do relacionamento com Ele. Feche seus olhos, volte-se para o seu interior e para a sua vida. Senhor, meu Deus, Senhor. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. A humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, troca do amor eu falaria. Mas o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo em Jesus, Senhor, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar despertando, Senhor, nos nossos corações a fome da Tua palavra, Senhor, a sede do Teu Espírito, Senhor, o anseio por Te conhecer cada dia mais, Senhor, e por Te tornar conhecido entre as nações, Te tornar conhecido nas nossas famílias, Senhor, no nosso cotidiano, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, que o Senhor possa, no nome de Jesus, Senhor, despertar em nossos corações paixão pelo Teu nome, Senhor, e que esse venha a ser, Senhor, o objetivo, o anseio das nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Nós vamos agora ministrar a ceia do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nós vamos ler até o 29. Lá diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Então, a ceia do Senhor é para aqueles que são batizados nas águas, que estão em comunhão, né, com o corpo, com a igreja. Mas se você também é de alguma outra igreja e está aqui conosco, você pode se sentir à vontade e estar participando conosco. Se você tiver algum problema com algum dos seus irmãos, procure estar se reconciliando com ele, se reconciliando também com Deus. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos, que você falasse com Deus e estendesse também as suas mãos em direção à mesa. Nós vamos estar consagrando a ceia ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a ceia do Senhor, o pão e o cálice, Senhor, o suco de uva, Senhor Jesus. Papai, para nós nos assentarmos, Papai, e partilharmos da mesa com o Senhor, Papai. Que o Senhor possa trazer, Papai, sobre a nossa consciência, Senhor Jesus, Papai, o discernimento, Senhor, de que somos um corpo, Papai, e que somos irmãos e membros uns dos outros, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a ceia, abençoando a vida de cada um, Senhor, e aperfeiçoando e santificando à medida em que permanecemos na mesa, assentados contigo, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. A igreja pode estar se dirigindo até a mesa, tomando do pão e do cálice para cear. Pode levantar o pão e o cálice. Em adoração e contrição ao Senhor, pode comer do pão. Com o cálice levantado, a igreja pode também tomar do cálice. O pão do céu, o Deus Emmanuel,
igreja pode se sentar. Aplauda o Senhor. Gostaria de chamar a Isabela, que estará ministrando dízimo e ofertas. Aplauda o Senhor pela vida dela. Amém? Vamos cantar o hino da rua, tô brincando. Amém. Vou estar ministrando, né, hoje. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo do 6 ao 8. Amém? Amém. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então, falando de dízimos, ofertas e primícias, é um ato de agradecimento ao Senhor, né? Um ato de adoração também por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Né? Se eu fosse falar da provisão de Deus, eu passaria a noite toda falando as maravilhas que Deus fez na minha vida e na vida de Vini. Né? É reconhecer que toda a provisão e todo o sustento vem do Senhor. Amém? Oferta é aquilo que Deus propôs no seu coração, o dízimo, a 10ª parte, né, devolver para o Senhor a 10ª parte das nossas finanças. E primícias eu tiro como uma, como é que se diz, minha interpretação própria. Honrar aqueles nossos sacerdotes, aquele que paga um preço de oração e de jejum pelas nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé essa noite, dizimar, ofertar e primiciar com alegria. Amém. Decidi não viver pra mim mesmo. Cansei de correr atrás do vento. Decidi não viver pra mim mesmo. Já cansei de correr atrás do vento. Quero te tocar, quero te falar, quero te ouvir, eu quero te agradar. Quero te adorar, eu quero me render. Eu vivo pra você. Quero te tocar, quero te falar, quero te ouvir, eu quero te agradar. Quero te adorar, eu quero me render. Eu vivo pra você. Eu vivo pra você. Eu vivo pra você. Amém. Vamos estender nossas mãos, amém? Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todo o dízimo, Senhor, toda a oferta, toda a primícia alçada ao Teu altar, Pai. Que o Senhor possa estar vindo abençoar a vida dos Teus filhos, meu Deus, abundantemente, Pai. Aqueles, Senhor, que não puderam, Senhor, essa noite, que o Senhor possa estar provendo, meu Deus, todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a Ti eu oro e por fé eu te agradeço. Amém. Ô, gata, só um. Deve sentar. Então fica aqui. Fica aqui, não, fica aqui. Amém, gente, pode sentar um pouquinho. Eu vou ficar aqui do lado. Bom, né? Hoje é um dia muito especial, né? Quem sabe que dia é hoje?
E a gente não poderia deixar de homenagear ela, né? Porque ela tá ficando mais jovem, mais bonita, mais lacrante, essa roupa que vai e cutilha. Então, esse momento, a gente vai falar umas palavras para elas, né? Porque ela é bênção na nossa vida, né? Todo dia que a gente completa 5.2, turbinando, potente. Então, esse momento, vamos falar umas palavras para elas. Amém? Pastora Miriam, uma mulher como tantas outras mulheres crentes em Jesus. Porém, o que a torna diferente? As suas escolhas diárias. É o que a torna diariamente em uma verdadeira mulher virtuosa, segundo diz Provérbios 31:10. Uma mulher que escolhe viver em Jesus e para Jesus todos os dias. Viver uma vida em obediência à palavra de Deus, de renúncias, de sacrifícios e preços que devem ser pagos diariamente. Ai, que preços altos, hein? Não importa o horário, não importam as circunstâncias, a senhora sempre tem tempo para nos acolher. Hoje mesmo temos certeza que muitos de nós já lhe procuraram para pedir uma oração, conselhos e tantas outras coisas. Pastora linda, hoje é o seu aniversário, porém a senhora é o nosso lindo presente de Deus. Ficamos a imaginar como seriam nossas vidas aqui sem vocês. Não fazemos ideia de como seria. Sabemos que Deus enviou vocês para este país, porque Ele já sabia que milhares de jovens seriam acolhidos por vocês. Obrigada por cuidarem de cada um de nós, por nos ensinarem na prática o que é servir ao Senhor Jesus em amor, a sermos homens e mulheres sábios, por nos impulsionar sempre, por todas as correções, por nos guiarem segundo a palavra e pelas correções com tanto amor e temor, porque é nelas que crescemos e amadurecemos dia após dia. O que desejamos para a senhora hoje é que Deus acrescente à sua vida muitos anos de vida e saúde, que Ele transborde cada vez mais a alegria da salvação em seu coração. Isso é lindo na senhora e contagia a todos que estão ao seu redor. E que Ele lhe conceda muitos netinhos, amém, pastor Júnior e pastor Marlon? E que o brilho do Espírito Santo que reflete na senhora alcance cada vez mais vidas para Jesus. Pois sabemos que é isso que queima em seu coração, o amor por Jesus que lhe faz amar as almas que Ele morreu e ressuscitou para salvar. Pastora Miriam, hoje agradecemos a vocês dois pela renúncia que um dia a senhora e o pastor Gessé fizeram de sair do meio da terra e parentela de vocês para serem os mecânicos de nossas aeronaves. E com a ajuda total do Espírito Santo nos consertar, para que um dia possamos alçar voo deste lindo hangar. Feliz aniversário, pastora Miriam. Nós, seus filhos espirituais, te amamos. Amém. Tem umas pessoas que gostariam de estar aqui e mandaram um vídeo. Rola o vídeo. Feliz aniversário! Estamos aqui para dizer que amamos muito a senhora, que Deus venha assim abençoar cada área da vida da senhora. Nós te amamos muito, estamos com saudades, que o Senhor venha realizar cada sonho do seu coração. Tudo venha se cumprir, de acordo à vontade dele, tanto dele, e que venha ser lindo e maravilhoso. Mãe, parabéns, Deus abençoe a sua vida, a vida da nossa família, com mais esse ano de vida. E só tenho a agradecer, né, a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito. Agradecer por ter a melhor mãe do mundo. E a vida é sogra. Agradecer por você sempre cuidar de mim, ser tão amiga, companheira, né? Só tenho a agradecer a Deus por tudo que você faz, não só por mim, mas por toda a nossa família. Muito obrigado, Deus abençoe vocês aí da igreja, cuide bem dela, hein? Amamos todos vocês. Amamos vocês. Muito, muito, muito todos vocês. Somos gratos pela vida da senhora, obrigada por tudo. Feliz aniversário. Deus abençoe. Saudades, amamos vocês. Deus abençoe. Oi mãe, feliz aniversário, que Deus continue te abençoando muito e que você continue fazendo a obra com muito amor e carinho. Nós amamos muito você, você é a melhor mãe do mundo. Beijão, tchau.
Amém. Gostaria de convidar os pastores auxiliares, nós vamos estar orando pela pastora aqui, pastores auxiliares, vocês fazem parte dessa festa. E vindo de Portechuelo, né? Como sempre, buscava a Deus uma palavra para falar para a senhora, e o Senhor ministrava no meu coração que quando vocês vieram para a Bolívia, Deus deu um sonho para vocês. E esse sonho era uma chama que saía dessa nação e que ia para vários lugares. Quando vocês chegaram aqui, Deus entregou pastores para você pastorear, e parecia uma loucura, como pastores novos à frente de uma igreja, pastorear pastores. E eis-nos aqui, pastores que vieram para peitar a obra com você. Depois Deus nos deu a oportunidade de levantar novos pastores nesse hangar, nesse lugar, e fizemos isso por muito tempo, e essa chama queimou aqui por muito tempo. E Deus ministrava no meu coração que é chegado um novo tempo na vida de vocês. A dor da partida de alguns filhos, dói muito ver alguns filhos ir embora, vendo as chamas saírem dessa casa, saindo dessa casa de oração, os voos tomando o seu lugar. E Deus falava para mim, podem prestar atenção, e essa promessa faz parte de mim, faz parte de você, igreja, então eu gostaria que você prestasse atenção, que Deus ele está largando o pastoreio de vocês. Vocês agora não serão mais simplesmente pastores daqui da IBAM, mas vocês terão pastores por todo o mundo. E assim como José honrou Jacó, vocês serão honrados por nós. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Vocês serão honrados por nós, por onde nós passarmos. Se nós causarmos diferença, impacto em nações, nós carregaremos o mentoreio de vocês, o pastoreio de vocês. A história de vocês não acaba com nós aqui na Bolívia, ela simplesmente dá pontapé inicial naquilo que Deus vai fazer. E tudo que nós levarmos, o legado que nós levarmos daqui, foi porque você e o pastor Jessé se disporam a fazer o ID do Senhor. E esse reconhecimento vem de todas as pessoas que vêm aqui, eles reconhecem algo especial em vocês, porque há algo especial em vocês. E nós como igreja, nós como pastores, nós somos gratos, porque Deus nos plantou aqui para ser pastoreados por vocês. E não encerra aqui, essa é a palavra que eu quero te deixar. Se prepare, porque vocês vão ter ovelhas por todas as nações da terra. A promessa que o Senhor falou ao seu coração naquele sonho, ela vai se cumprir. Eu gostaria que o pastor Marcos fizesse uma oração por você nessa noite. Se quiser dizer algumas palavras, alguém quiser falar alguma coisa. Amém.